Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Pensando na temática da devoção, eu quero pensar com os irmãos nessa manhã sobre as marcas do verdadeiro cristão. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, tua palavra foi lida, será exposta, Senhor. E a nossa oração é que teu Espírito Santo fale, ó Pai. Peço que o Senhor abra os ouvidos, nossos ouvidos, para ouvir a mensagem do Evangelho. Peço, ó Deus, que teu Espírito rompa a nossa cegueira para que possamos ver a beleza de Cristo. Ó Deus, que em tudo que nós possamos fazer aqui, seja única e exclusivamente, ó Deus, apontar para Cristo Jesus, e Ele seja glória e honra para todos sempre. E é no nome dele, ó Deus, que eu te oro. Amém. Meus irmãos, esse extrato que nós lemos, essa perícope que nós lemos, está dentro da carta aos Colossenses, e é o próprio apóstolo Paulo que escreve essa carta a uma igreja que estava em Colossos. Colossos, juntamente com Laodiceia e Hierápolis, formavam 3 cidades situadas próximo a Éfeso. E essas cidades constituíam uma rota comercial muito importante naquela região, na região da Frígia, na Ásia Menor, atual Turquia. Era um ponto de encontro ali entre o Oriente e o Ocidente. Era um lugar estratégico. E a plantação da igreja em Colossos foi o resultado de anos de ministério do apóstolo Paulo. Está lá registrado em Atos, capítulo 19 e 20. Ou seja, o apóstolo Paulo provavelmente nunca havia visitado aquela cidade. Na carta aos Colossenses ele diz que ouviu falar da fé daqueles irmãos. Ou seja, o testemunho da igreja de Éfeso foi tão eficaz que Lucas ele registra dizendo que deu ensejo, ou seja, a igreja de Éfeso deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E aqui nós podemos incluir também os habitantes de Colossos, de Laodiceia e de Hierápolis. E devido a essa localização estratégica dessas cidades, a cidade era alvo não só de uma rota comercial e econômica, mas também religiosa. Havia uma grande comunidade ali de judeus e também um afluxo de novas ideias que vinham do Oriente e que criavam um ambiente propício para mais diversos tipos de filosofias, especulações religiosas e heresias. Então Paulo ele escreve essa carta enquanto ele estava preso em Roma. E um irmão vai lá e fala para o apóstolo Paulo as questões que estavam sendo levantadas naquela comunidade, naquela igreja. E Paulo vai exortar aqueles irmãos porque algumas doutrinas estavam sendo ensinadas e se filtrando na igreja, causando algum tipo de transtorno ali. Nós temos o legalismo judaico forte, mas também nós temos aqui o Paulo combatendo uma heresia muito forte naquele tempo, que é o gnosticismo. O gnosticismo vem do grego termo gnosis, que significa conhecer, saber, um aspecto do conhecimento. E esses gnósticos, eles se consideravam os conhecedores das verdades profundas de Deus. Eles se consideravam a aristocracia espiritual da igreja, o alto clero intelectual da igreja. E os ensinos desses homens prometiam elevar as pessoas a uma comunhão tão íntima com Deus a ponto desses homens, dessas pessoas, atingirem a perfeição espiritual. E eles elevavam tanto, meus irmãos, a questão do conhecimento, porque eles eram dualistas. Tudo que era corporal, tudo que era material, eles odiavam, eles tinham repulsas. E eles focavam apenas no aspecto cognitivo, no aspecto espiritual. Com isso, eles concluíam de forma equivocada de que um Deus não poderia ter contato com essa matéria mal. Eles não concebiam, muitas vezes, que Deus poderia encarnar e que, longe dessas amarras do corpo, dessa prisão corporal com a morte,
que um Deus poderia ressuscitar corporalmente? Voltar para essa prisão que é a matéria, isso para ele é loucura. E uma vez que eles consideravam essa matéria mal, o corpo mal, eles precisavam encontrar maneiras de controlar a própria natureza enquanto eles buscavam essa perfeição. E em decorrência disso surgiram duas práticas. A primeira prática é uma linha de pensamento que eles acreditavam que a matéria só poderia ser dominada pela disciplina rígida do corpo. Pela disciplina rígida do corpo. E a segunda é uma linha que acreditava que, ora, se o corpo é mau, então nós podemos cometer todo tipo de pecado, afinal a matéria é perversa mesmo. Então, o que nos salva não é aqui. Não é o que a gente faz aqui, não é o nosso corpo. A gente pode pecar à vontade. O importante é que a gente esteja o quê? Iniciado intelectualmente, né? Espiritualmente. E o que aparece é a opinião que dessas duas linhas de pensamento que permeava a igreja em Colossos é a primeira, porque o apóstolo Paulo ele vai combater em Colossenses 2, o verso 23, sobre essa rigidez do corpo, né? Essa espécie de legalismo. Ele vai dizer que essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Parece piedade, mas na verdade é um outro evangelho. Significa o abandono prático da justiça de Cristo e uma confiança total o quê? Na sua própria justiça, na forma em que você anda corretamente. Então, para que Cristo veio? O sacrifício dele é nulo, já que você, por suas boas obras, pode alcançar a salvação. E é fácil nós percebermos que esse tipo de ensinamento abalava os alicerces da fé cristã. Em primeiro lugar, porque esses mestres acreditavam que eles atacavam a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Para eles, Jesus era uma espécie das muitas emanações de Deus. Esse tipo de pensamento, meus irmãos, é completamente nocivo ao cristianismo, pois nós sabemos que a encarnação representa o quê? Deus conosco. Nós comemoramos isso, o advento, recentemente. Deus conosco. Esses falsos mestres afirmavam que Deus estava longe de nós. Como que um Deus pode habitar corporalmente? Então, para eles, a salvação viria mediante a libertação dessa cadeia, que é o corpo, que é mau, e isso só seria possível por uma espécie de conhecimento secreto, junto com práticas esotéricas sobre Deus, sobre a vida, revelados aos iniciados e que dariam condições a eles de se salvarem. Esse é o contexto. Por isso, a carta de Paulo, nós temos aqui o maior tratado cristológico do Novo Testamento. Paulo vai gastar aqui toda a sua energia nessa carta justamente para mostrar a suficiência de Cristo em todas as áreas da vida humana. Na carta aos Filipenses, devido a algumas confusões que haviam ali naquela igreja, Paulo vai mostrar como Cristo humilhou-se, tomou a forma de servo, né? Mas aqui nós vemos justamente o quê? O movimento contrário. Nós vemos aqui a exaltação de Cristo Jesus e a centralidade de Cristo na história, no cosmos. Isso posto, meus irmãos, eu quero destacar algumas marcas do verdadeiro cristão à luz do texto em que nós lemos e como e onde o nosso coração deve estar ancorado não apenas no início desse ano que se inicia, mas durante toda a nossa vida como forma de devoção, como forma de adoração a Deus. Se você quer fazer algumas resoluções e creio que você já fez algumas, eu fiz algumas, estou há 4 dias sem tomar refrigerante, vou vencer. Mas se você quer fazer alguma resolução, faça dos pontos que nós veremos aqui nesse texto. As resoluções não só para esse ano, mas para toda a sua vida. Essa é a minha oração. E o primeiro momento, a primeira marca do verdadeiro cristão que nós vemos nesse texto, mantenha sua Bíblia aberta que nós voltaremos sempre a ele, é justamente o compromisso com o senhorio de Cristo. Nós vemos isso no verso de número 6, quando ele diz, portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o quê? O Senhor. Paulo aqui ele dá uma ênfase grande nesse verso, ao destacar que Cristo Jesus, ele é o Senhor. E para nós chamar alguém de Senhor é um sinal de respeito. Às vezes a gente parece que não entende muito bem no texto bíblico quando aparece Senhor, sobretudo no Novo Testamento. Chamamos nosso pai de Senhor, nós chamamos o nosso professor de Senhor, Senhor Bledsoe. Nós chamamos um médico de Senhor. Nós chamamos um governante de Senhor, nós chamamos um idoso de Senhor.
Então, é uma forma de reconhecer aquela pessoa como uma autoridade. Você se coloca abaixo daquela pessoa, reconhecendo que aquela pessoa tem e exerce uma autoridade. Porém, a palavra usada aqui como Senhor é a palavra Kyrios. E Kyrios é a tradução grega para a palavra hebraica Adon, que frequentemente é traduzida por Adonai, que significa o quê? Meu Senhor, fazendo referência a Yahvé, ao próprio Deus. Portanto, Paulo aqui não está sendo apenas gentil, apenas respeitoso ao referir-se a Jesus como Senhor. Ele está fazendo referência à divindade de Jesus. Mas não só isso. Ele está falando da exclusividade de Jesus como verdadeiro Kyrios, como verdadeiro Senhor. Paulo ele é mais explícito nessa questão lá em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, quando ele escreve no capítulo 8, versos 5 e 6, ele diz: pois ainda que existam supostos deuses, seja no céu, seja na terra, assim como há muitos deuses e muitos Kyrios, ou seja, ele está falando assim, não sou eu que estou dizendo, são vocês que estão dizendo isso. Vocês que fazem para vocês o quê? Senhores. E ele continua. No entanto, verso 6, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Kyrios, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. O que ele está dizendo é que, por mais que nós construamos outros senhores, nenhum deles tem a prerrogativa divina. São apenas ídolos que nós construímos, seja ele em nosso coração, na nossa mente ou em forma de barro. Jesus Cristo é o Senhor não porque nós achamos isso, não porque Paulo acha isso, mas porque em toda a sua vida e obra, ele está em todos os momentos apontando para o próprio Deus. Em João 14, no diálogo com Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele fala, eu estou tanto tempo com você e você ainda está perguntando, mostra-nos o Pai, está pedindo para eu mostrar o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. A primeira marca do cristão, meus irmãos, e de onde todas as outras virtudes brotam, é o compromisso do cristão ante o senhorio de Cristo. A grande ênfase do Novo Testamento está no senhorio de Cristo. Nós temos referência a Jesus como Salvador 22 vezes, ao passo que 650 vezes nós temos a referência a Ele como Senhor. A ênfase do Novo Testamento é o senhorio do próprio Cristo. Porém, é fácil compreender não só a ênfase paulina, mas toda a ênfase bíblica no senhorio de Cristo, porque o homem natural em seu pecado, ele coloca-se numa posição que é supra-elevada, vivendo uma vida como se Deus não existisse e como se Cristo não importasse. Comemoramos o Natal. Quantas pessoas comemoram o Natal, mas não querem a mensagem do Natal? Pessoas vivem a seu bel prazer, não querem saber disso. Acham bonito uma festa, um momento de confraternização, mas entender a mensagem de Cristo Jesus, Cristo não importa. Podemos contemplar facilmente, meus irmãos, a gravidade disso ao olharmos para a criação. Os pássaros obedecem com muita exatidão o fim para o qual eles foram criados. Vemos eles voando, cantando. E mesmo que eles voando, eles toquem o chão e eles morram, ainda assim eles farão por obediência. Nossa cidade é agraciada por grandes montes, montanhas, enfim. Mas Deus disse, fique aí, estática, paradinha. E ela fica. Estamos próximos ao mar e estamos aqui tranquilos, sem nos preocupar que essa imensidão de água vai chegar aqui agora. Por quê? Porque Deus disse, vai até aqui. E ela vai até ali. Não parece espantoso para nós, meus irmãos, que o homem tenha sido a única criatura que disse não ao Criador? O homem, em seu estado de rebeldia e desobediência, vive uma vida segundo os desígnios do seu próprio coração pecaminoso. O homem tira Deus do trono da sua vida e coloca a sua vontade, que é única e exclusivamente inclinada para o mal, e o resultado disso é o quê? É uma alienação, um estado de completa perdição. Um homem que não é dirigido por Deus através do seu Filho Jesus, por mais que ele tenha bens, por mais que ele tenha prestígio nessa terra, é um homem espiritualmente morto. Só existem dois tipos de homens.
Aqueles que submetem-se ao senhorio de Cristo e aqueles que não submetem-se ao senhorio de Cristo, meus irmãos. Por isso que há o engajamento missionário, para que todos os homens reconheçam essa verdade, porque esses homens vivem em desconformidade com o senhorio de Cristo Jesus. E o caminho de volta, de regresso, encontra-se no momento em que Cristo Jesus torna-se não só o nosso suficiente Salvador, mas também o nosso Senhor. Ele é o elo que nos liga a Deus. Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 10, o verso 9, o quê? Se com tua boca confessares, o quê? Jesus como Senhor. Ele escreve a uma igreja que, naquele tempo em Roma, havia imperadores que tomavam para si esse aspecto divino e que tinham poder sobre a vida e sobre a morte, porque poderiam mandar matar pessoas ou não. Mas ele não. Não é esse o Senhor. Se com a sua boca você confessar que Jesus é o Senhor e em seu coração você quer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Não é com sua boca meramente, mas com o coração. E o coração aqui representa toda a nossa vida. Nós precisamos, em primeiro lugar, compreender de fato que ser cristão implica submeter-se ao senhorio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. O próprio Paulo escreve essa verdade aos Gálatas quando ele diz, capítulo 2, o verso 20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas o quê? Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo está colocando toda a sua vida, o quê? Debaixo do senhorio de Cristo Jesus. E o ponto aqui, meus irmãos, é justamente esse. A conversão desemboca em obediência total. A conversão se evidencia pela submissão a Cristo. Jesus não é salvador daqueles que não submetem-se a Ele como Senhor. Nós precisamos compreender de uma vez por todas que Cristo é Salvador, mas também Cristo é Senhor. E essas questões, meus irmãos, têm completamente aplicações práticas para a nossa vida. Quantas vezes você diz, Senhor, cuida do meu casamento, mas pode deixar que da minha vida financeira eu resolvo, hein? Senhor, estou precisando do Senhor da universidade, porque tá osso, hein? Tá complicado aqui. O negócio aqui tá ficando estreito. Mas pode deixar que no meu relacionamento com minha esposa, com meus filhos, eu sei cuidar, né? Que eu resolvo. Nós fazemos seleções em áreas da nossa vida em que Cristo pode atuar ou não. Será que você e eu temos vivido uma vida que evidencia o senhorio de Cristo? Temos submetido todas as áreas da nossa vida ao Senhor ou nós fazemos concessões em algumas delas? Áreas em que você e eu ainda queremos controlar? Você se acha um Senhor melhor para a sua vida do que o próprio Deus? São questões que nós precisamos pensar, meus irmãos, à luz de tudo isso que nós ouvimos. Porque é um privilégio para nós submeter a nossa vida àquele que deu a sua vida, para que nós não vivêssemos mais na tirania do pecado. Vivemos agora submissos ao senhorio de Cristo. E o chamado à fé, o chamado do evangelho à fé pressupõe que pecadores devem se arrepender de seus pecados e render-se à autoridade de Cristo Jesus. Essa é a principal marca do verdadeiro cristão, o compromisso do senhorio de Cristo. E a segunda marca que nós vemos nesse texto, o verso 6, ele diz, portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, o quê? Também andai nele. Nós vimos há pouco que os mestres gnósticos, eles desejavam introduzir algumas novidades, umas verdades inéditas acerca da vida cristã em Colossos. Porém, Paulo aqui nos exorta claramente, vocês começaram a caminhar com Cristo, vocês devem continuar com Cristo Jesus. Vocês começaram sua jornada pela fé, vocês devem continuar pela fé. Essa é a única maneira de progredir no crescimento e de perseverar na vida espiritual. Continuem. E o termo andar aqui, meus irmãos, sugere que nós devemos trilhar um caminho, né? O apóstolo, ele nos sugere, ele nos encoraja a caminhar um caminho que é o próprio Cristo Jesus. O próprio Cristo Jesus, ele se intitula como o caminho, como a verdade e a vida.
Jesus é aquele caminho que nos leva para onde? Para junto do Pai. Nós temos acesso a Deus através do caminho que é Jesus, e esse acesso nós não tínhamos quando nós vivíamos debaixo da tirania do pecado. E essa grande preocupação paulina aqui, meus irmãos, nos mostra uma coisa, que nós podemos ser regenerados. Há um perigo, né? De nós sermos regenerados e um perigo de trilharmos outros caminhos que não seja Cristo Jesus. A regeneração, ela não nos blinda nesse sentido. Nós podemos ser salvos em Cristo Jesus e mesmo assim trilharmos por outros caminhos que não seja Cristo Jesus. Paulo, ele já tinha incentivado os seus leitores a andar de modo digno do Senhor Jesus no capítulo 1, lá no verso 10. Ele volta a usar essa expressão em mais 2 momentos no capítulo 3 e no capítulo 4. Na epístola aos Efésios, uma carta contemporânea a essa, ele vai falar isso mais ou menos 7 vezes, que você deve andar no Senhor, deve andar de modo digno do Senhor. Porém, meus irmãos, andar em Cristo nos sugere algo a mais do que simplesmente dar uma volta na lagoa, por exemplo. Um momento. Algumas traduções trazem nesse verso como, ao invés de andar nele, como viver nele. Isso significa o quê? Uma atitude contínua. Algo de caráter constante. Está ligado a um estado de perseverança que nós devemos ter ao trilhar o caminho que o próprio Cristo nos propõe. E que é Ele mesmo. E que é Ele mesmo. Nós batistas, nós cremos piamente. Bledsoe, meu professor de eclesiologia. Nós batistas, nós cremos piamente que uma vez salvos, salvos para sempre. Isso é uma verdade. E nós cremos nisso o quê? À luz da Escritura. João 6, tudo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais o rejeitarei. Pois os dons e o chamado de Deus são o quê? Irrevogáveis. Paulo vai escrever isso lá aos Romanos. Mas o fato, meus irmãos, é que esse é um lado da moeda. E nós, muitas vezes, nós enfatizamos só um lado da moeda. Mas tem o outro lado da moeda. Um lado da moeda é a segurança na nossa salvação. Porém, quando Paulo nos diz que nós devemos andar em Cristo, viver em Cristo, ele nos exorta a viver em quê? Perseverança. E aqui são os 2 lados da moeda. A salvação, a segurança da nossa salvação e a perseverança, aquele que nós chamamos de perseverança dos santos. A doutrina da segurança eterna, sem a outra metade, que é a doutrina da perseverança dos santos, torna-se uma permissão para trilhar o caminho do pecado. A pessoa pode dizer, já que estou salvo, vou viver a minha maneira, né? Diz o inconstante que acha que está trilhando o caminho estreito, só que, na verdade, isso já evidencia que ele não é um salvo em Cristo Jesus. Porque ele tem a segurança, ele acha que pode viver a sua maneira. O cristão que persevera andando em Cristo e vivendo em Cristo evidencia que a sua confissão de fé é genuína, pois ele compreende que a perseverança na vida cristã é uma marca da própria salvação. Perseverança. Nós temos a segurança e a perseverança, meus irmãos. Devemos andar em Cristo, viver em Cristo Jesus, em perseverança. É um estado de constância. O mundo, ele nos oferece muitos atalhos. O nosso próprio coração pecaminoso nos sugere caminhos tortuosos. Mas uma vez que nos submetemos ao senhorio de Cristo Jesus, nós precisamos perseverar, trilhando no caminho que o próprio Cristo Jesus propõe, que é Ele mesmo. A continuação da vida cristã, meus irmãos, é como seu início, pela fé no Filho de Deus, Cristo Jesus. Não há vida fora de Cristo. Não há vida fora de Cristo. Cristo Jesus não é uma porta de entrada e agora nós vamos viver ao nosso bel prazer, a nossa maneira, trilhando qualquer outros caminhos. Entramos por Ele, mas nós devemos perseverar nele, trilhando o caminho que é Ele mesmo. A terceira marca, nós já vimos o compromisso do cristão com o senhorio de Cristo. Nós já vimos uma outra marca do verdadeiro cristão, é andar em Cristo Jesus, ou viver em Cristo Jesus. E a terceira marca é a firmeza em Cristo Jesus, uma inabalável firmeza em Cristo Jesus. O verso 7 nos diz, né? Quando Paulo ele vai falar, andai nele ou vivei nele como? O verso 7, enraizados e edificados nele,
firmados na fé, como foram ensinados. Após enfatizar o senhorio, o caminho que é Cristo Jesus, o caminho que nós devemos perseverar, ele vai mostrar como nós devemos fazer isso e ele usa o quê? Algumas metáforas. E a primeira metáfora que ele vai usar é a metáfora da agricultura, porque o termo radicados e enraizados vem da agricultura, o quê? Raízes. Paulo usa uma metáfora que é fantástica, ele não poderia ter usado outra metáfora melhor. Para quê? Para mostrar que os colossenses devem estar tão enraizados em Cristo que essas influências, que as tendências do tempo e as pessoas de hábil persuasão não possam mais arrancá-los com essas raízes e transplantá-los em qualquer outro lugar. Nós devemos ter nossas raízes bem fincadas em Cristo Jesus, de forma que estejamos fortes, né, para que ninguém possa nos arrastar daqui e colocar em qualquer outro lugar. Essa é uma questão urgente, meus irmãos, e completamente real. Porque você e eu conhecemos irmãos que trilhavam o mesmo propósito que nós e que hoje não submetem mais a sua vida ao senhorio de Cristo e não trilham mais o caminho que conduz à vida. Estão completamente longe disso. Isso evidencia que o quê? As raízes desses irmãos não estavam bem solidificadas, enraizadas em Cristo Jesus. Jesus ele faz menção à parábola do semeador, quando a semente cai no solo, ela cresce, mas ela não cria raízes. Ele diz: todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Esses irmãos são semelhantes àqueles ímpios que, para usar a figura do salmista lá no Salmo 1, são como o quê? A moinha que o vento espalha. Não tem raízes, são inconstantes, vão para lá e para cá, sendo levados por ventos de doutrinas ou pelo seu próprio coração. O cristão que submete a sua vida ao senhorio de Cristo, que segue de perto os passos de Jesus e que está firme nele, assemelha-se o quê? A árvore com suas raízes bem fincadas e que no tempo certo fará aquilo que uma árvore faz com muita naturalidade, que é dar frutos. Precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo. Precisamos continuar, perseverar em Cristo Jesus. E precisamos ter nossas raízes bem fincadas em Cristo Jesus. Paulo vai usar uma outra metáfora aqui, que é a metáfora da arquitetura. Quando ele usa a expressão, nele, o quê? Edificados. Ele mostra aqui que nós somos como um edifício cujo fundamento é o próprio Cristo. E Jesus, no Sermão do Monte, ele usa a metáfora da construção também, lá em Mateus capítulo 7, os versos 24 a 27, quando ele diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós aprendemos, meus irmãos, que Jesus é suficientemente grande para que todo o edifício da nossa vida, e mais do que isso, toda a igreja dele esteja alicerçada tão somente e exclusivamente edificada sobre ele. Ele nos basta. A igreja em Colossos não deveria se deixar seduzir para, além disso, alicerçar sua vida eclesial também nas ideias humanas. Cristo não deve ser tratado como um detalhe, né? Como a cereja do bolo. Ou ele é tudo, ou ele é nada. Ou nós estamos nele, ou nós não estamos nele. Ou ele é o nosso fundamento, ou nós estamos colocando ídolos em nosso fundamento. E em um momento, uma hora, a casa vai cair. E além dessas figuras da agricultura e da arquitetura, os verbos aqui confirmados e ensinados sugerem que a vida cristã é como uma escola. Nós estamos radicados e edificados em Cristo e somos confirmados e instruídos pela palavra de Cristo Jesus. Paulo cria, meus irmãos, nessa verdade piamente quando ele vai encorajar o seu discípulo Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17.
que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É aqui que nós devemos alicerçar o nosso coração. Nós não devemos fazer do nosso coração, meus irmãos, a base para a nossa religião. Nosso coração é mau. Não é do jeito que você quer. Não é do jeito que você acha que é. Nós temos a Escritura que nos norteia, que nos dá base para a nossa fé e também para a nossa vida. E a quarta marca e última do verdadeiro cristão que nós aprendemos nesse texto é a profunda gratidão a Deus. O verso 7 nos diz, devemos viver o quê? Em Cristo, enraizados, edificados, firmados na fé, como nós fomos ensinados, transbordando de gratidão. Nós vimos que a igreja aqui estava enfrentando enormes dificuldades com os gnósticos que elevavam demais a questão do conhecimento, a questão do saber, amparavam-se em seu próprio conhecimento, abandonando assim a obra perfeita de Cristo Jesus, e isso fazia com que eles não transbordassem de gratidão. Por quê? Porque a salvação para eles era a base justamente do seu intelecto, das suas boas obras. Mas o que Paulo está encorajando aqueles irmãos é que vocês que compreenderam de fato a obra perfeita de Cristo, que fazem de Cristo o alicerce de vocês, que submetem-se ao senhorio de Cristo, que trilham o caminho de Cristo Jesus, vocês devem transbordar de gratidão a Deus pelo que Cristo fez na cruz, pela obra perfeita que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso é o que vai separar vocês desses mestres gnósticos, porque vocês sim, vocês conhecem, já experimentaram os efeitos da obra de Cristo Jesus. E é assim, meus irmãos, que nós devemos andar. Nós não podemos esquecer que vivíamos debaixo da tirania do pecado, andando por caminhos tortuosos. Éramos como árvores secas sem vida, e todo o edifício da nossa existência estava em ruínas e fazíamos do nosso coração um mapa para a nossa vida. Mas através da obra perfeita de Cristo Jesus, como Paulo usa lá em Colossenses 1, capítulo 14, nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Agora, longe da tirania do pecado, alegremente nós submetermos ao senhorio de Cristo, estamos habilitados a trilhar um caminho de vida que é o próprio Cristo. Nós somos como uma bela árvore, cujas suas raízes estão bem fincadas e como um edifício muito bem fundamentado em Cristo. E vivemos uma vida única e exclusivamente pelo que diz a palavra de Deus. Para nós é um privilégio, meus irmãos, submeter a nossa vida a Cristo, que nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino da luz. Devoção pode ser definida de forma simples como uma afeição intensa a Deus e que é demonstrada por práticas religiosas. Assim como em Colossos, ainda hoje muitos sugerem novas ideias, muitos métodos para se ter um relacionamento melhor com Deus, né? E muitas vezes esses métodos que são usados, eles ignoram completamente o evangelho que nós recebemos dos apóstolos e a centralidade de Cristo na vida da igreja. Poderíamos citar aqui diversas teologias hoje em dia, diversas correntes que trabalham nessa questão. Entretanto, essa afeição a Deus e tudo que podemos fazer como forma de adoração para Ele na jornada da fé, só farão sentido se Cristo Jesus ocupar o lugar mais elevado em nossa vida. Se abrirmos mão da centralidade de Cristo, não só da nossa vida pessoal, mas da vida da igreja, abriremos mão daquilo que é mais essencial e excelente. Nós devemos crer nessa verdade, na centralidade de Cristo, na supremacia de Cristo sobre nossas vidas e sobre a vida da própria igreja, da nossa igreja. Eu quero finalizar, meus irmãos, lendo um belíssimo hino que está registrado na carta de Paulo aos Colossenses, uma declaração da soberania e da suficiência de Cristo em todos os aspectos da criação, da nossa vida e da igreja. Peço que você abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Veremos esses versos. Com muita atenção, leiamos. Pois Ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado,
Jesus, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Verso 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem, o quê? Alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse é o evangelho que eu creio. Esse é o evangelho que a igreja de Cristo deve crer. Vamos orar? Te damos graças, Senhor, Pai, pela centralidade do Teu Filho no cosmos, em nossa vida e em nossa igreja, Pai. Nos ajuda, Senhor, a fazer dessas marcas nossas resoluções durante todo esse ano, mas também durante a nossa vida, Pai. Que possamos nos submeter todas as áreas da nossa vida ao senhorio de Cristo, como forma de adoração a Ele. Que possamos, ó Deus, andar em Cristo Jesus, sem nos desviarmos dele, pelos atalhos que nos sugerem dia após dia. Que possamos, Senhor, estar firmes em Cristo Jesus e tão somente em Cristo Jesus. E que possamos andar, ó Deus, transbordando de gratidão por tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Nos tirou da tirania do pecado, Senhor, e nos transportou para o reino do Teu Filho. Muito obrigado, Deus, por tão grande salvação. Nossa mente finita não compreende, ó Deus, na totalidade dessas palavras, dessas verdades. Mas nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa dia após dia ministrar o nosso coração, para que nós possamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, Pai. No nome do Teu Filho. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu
agradeço por me libertar e salvar.